A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Edificações é o que mais tem na ilha de Santa Catarina, na capital catarinense, incluindo aí, claro, o continente, enfim, em todos os municípios do estado. Mas será que todos têm uma lei definindo obras de arte em edificações? Eu vou conversar com Lu Pires. Sim. Lu, muito obrigado por atender o nosso convite. Sim, obrigada. Me conte o seguinte, a realidade de hoje, essa nova lei, já inclusive sancionada pelo prefeito, ela veio melhorar aquilo que já se fazia aqui em Florianópolis? Sim, essa lei foi uma lei criada em 1989, né, que dava um incentivo de 2% nas construções, né, 2% nas taxas e nos índices de ocupação. Quer dizer, o empresário, o construtor, teria um desconto em função de colocar uma obra de arte, normalmente na frente. Na edificação, obras acima de 2.000 metros quadrados. Uhum. Em 2002 houve uma alteração nessa lei, né, que ela passou para 1.000 metros quadrados. Né, então, era obrigatória ter obra de arte na edificação, mesmo aqueles que não usassem o incentivo. Ou então usando os 2%. Aí no momento a gente achou que isso não era também uma forma de estar obrigando, até porque era um período muito novo, as obras de artes ainda não tinham uma qualidade, não qualificavam muito esse espaço público. Nessa época foi a época que eu entrei para coordenar esse trabalho. Eu, como artista plástica, tinha interesse no assunto, né? Justamente porque estava ligada à minha área. Eu, como funcionária do IPUF há muito tempo, e aí me passaram a coordenação dessa comissão, que é o IPUF que administra, né? E foi importante esse momento, eu começo falando daqui porque foi daqui que tudo começou para ter essa mudança nessa nova lei, em função dessa alteração que houve. Aí a Comissão Municipal de Arte Pública resolveu, então, fazer um primeiro seminário para discutir a amplitude dessa lei, até que ponto era viável ou não ter uma obra de arte na edificação, se esse incentivo realmente estava tendo, né, estava cumprindo com o objetivo dele. O empresário tinha que atender aquilo que o artista queria ou nem sempre isso fechava? Bom, essa aí é um problema, né? Que hoje, a gente, nessa nova lei, a gente vai tentar, pelo menos, administrar de uma forma diferente. Então, nesses 20 e poucos anos de lei, a gente teve que ajustar muito essa negociação, porque o empresário, ele ganha os 2%, daí ele tem que contratar o artista, né, para colocar a obra de arte. Aí ele contrata esse artista, ele escolhe, muitas vezes ele escolhe o tipo de obra que ele quer colocar, pelo valor que ele também pode ou quer pagar. Né? Aí nessa hora entra a economia. Então assim, num período foi muito difícil, então... Não fechava os dois lados? Porque assim, de 90 até 96, por aí, o mesmo artista se beneficiou. Não sei se porque não tinha muita divulgação. Então a gente vê na cidade hoje um acervo de obra de arte do artista Antônio Rosic, que tem umas 40 obras instaladas, esculturas. Para construtoras diferentes. Diferentes. Então ele tinha assim, um contato e, claro, tinha uma comissão que julgava. Só porque o que acontece? A comissão julga aquilo que aparece. O projeto já vai para o IPUF com uma indicação deste empresário, ele que vai pagar, então, de certa forma, ele vai gestionar, né, esse pagamento. O IPUF simplesmente, junto com a comissão, homologa só. Vai avaliar essa obra de arte, se ela cabe ou não nessa edificação, se tem valor ou não, se vai qualificar. Você teve alguma situação em que o IPUF disse assim, ó, essa obra aí não se coaduna com este prédio? Teve casos assim? O IPUF não, né? Vamos dizer, mas a comissão. Porque, no caso, uma outra questão interessante nisso tudo é que é um trabalho totalmente democrático, não existe nenhuma interferência política. Então, existe uma comissão que é
com entidades, né, fora do IPUF, o DESC, a UFSC, a PLASC, a CAP, o IAB, a Fundação Franklin Cascais. Então, a gente que decide. Diversifica bem, né? Sim. A responsabilidade. Então, assim, a comissão, ela tem um caráter deliberativo. Ela que vai aprovar ou não. Ela que vai decidir. Então, se ela decide que aquela obra não está boa, que não cabe naquela edificação, não o caráter em si, assim, o valor em si, ela não está julgando o artista, ela julga em si aquela obra para aquela edificação. Aquele espaço. O que a gente analisa? A gente analisa o entorno, a visibilidade, o caráter dessa obra, que tem que ser um caráter permanente, a questão da segurança, se ela interage com essa arquitetura. Então, assim, são esses aspectos, né? A gente tem um critério balizador, né? Que são itens que a gente estabelece como uma base, e um critério mais subjetivo, que são questões que a gente vai analisar, né? Muitas vezes, pô, essa obra realmente para esse espaço, ela se perde, né? Então, muitas vezes a gente não aprova, não é o artista, a gente diz, a obra a gente pede que o artista de repente reveja o seu projeto. Hoje, a partir de 2003, foi onde a gente avançou, porque a gente fez um seminário, a gente começou a se tratar como Comissão Municipal de Arte Pública. Aí ficou tudo esclarecido. Criamos novas diretrizes, criamos regras, né, critérios, assim, mais rigorosos, porque a intenção nossa era qualificar, né, criar um acervo de arte pública para a cidade de Florianópolis, né. Lu, nós vamos acompanhar agora um trabalho que a Emily Sani, nossa repórter, fez sobre este tema. Pioneira na lei, Florianópolis tem um acervo de mais de 200 obras de arte pública por toda a cidade. A lei municipal foi criada em 1989, autorizando a implantação de obras de arte em frente aos edifícios da cidade, dando um incentivo de 2% nos índices de construção para edificações acima de 1.000 metros quadrados. São obras de cerca de 40 artistas, e Janga é um deles. Artista plástico há mais de 40 anos, ele tem mais de 20 obras espalhadas pela cidade. Para ele, a lei é uma grande oportunidade para artistas locais e para a própria população. Sim, ela é uma oportunidade para que a arte catarinense tenha, né, uma visibilidade maior, e também que o público possa usufruir da obra de arte, né? Porque nem todos frequentam galerias e museus, é uma minoria no Brasil. Então isso aí coloca a arte no dia a dia de cada cidadão. Tu tá andando no espaço urbano, de repente tu depara com uma obra de arte, isso passa a fazer parte da tua vida. Tem pessoas que, inclusive, fazem um roteiro, elas vão nos locais onde estão as obras, fazem um passeio de fim de semana. Já teve uma professora de história que dizia, no meu passeio favorito aqui, eu vou onde tem uma obra de arte, levo a minha família, a gente comenta. É muito interessante, ela humaniza o espaço urbano, né? Porque com a verticalização das cidades, é absolutamente necessária, não tem como botar todo mundo vivendo na horizontal em casas, mas perdeu também aqueles referenciais. Eu lembro de Florianópolis antes, aquela casa da Figueira, aquela casa que tem uma varandinha com alambrado. Agora os referenciais são as obras de arte, mas aquela rua que tem aquele painel vermelho, enfim, além de tudo ainda tem também essa. Serve como referencial, né? São pequenos e grandes legados artísticos que fazem parte do acervo público da cidade, ou seja, pertencem à população. Mas a arquitetura diversificada das obras nem sempre atraem a merecida atenção dos passantes. Apressados, nem todos percebem as mais diferentes artes. Não sabia. Já reparou alguma delas nessa rua? Também não. Nenhuma? É que como eu trabalho direto, eu passo aqui correndo, então não consigo prestar atenção nunca. Não, sinceramente não. Embora muitos não notem, tem muita gente que já percebeu e sabe sim admirá-las. Sei. Essa rua aqui, na verdade, ela é um pouquinho antiga, mas ela foi bem reformada e com a chegada dos prédios mais chiques, assim, acabou trazendo bastante disso, de obra de arte.
até porque é uma área que passa muita gente, então é bonito para a cidade. Aqui passa muito turista por causa do shopping. Para Janga, as experiências e o retorno das pessoas fazem toda a diferença. Eu tive várias experiências, tive o caso assim de a gente tá terminando uma obra lá no Saco dos Lumões, os caras jogando na frente, começaram a bater palma. Isso aí, nós também somos gente, a gente também quer ter obra de arte. Uma senhora lá no Bom Abrigo, andando pela calçada, que eu perguntei, o que a senhora achou? Meu filho, eu estou me sentindo uma rainha pisando num tapete. Assim, é muito interessante, porque não se pode colocar a arte só como privilégio de uma minoria que tem acesso a ela, né? Eu sempre tive essa ideia fixa que a arte tem que estar no dia a dia das pessoas, quanto mais melhor. Lu, já é obra de arte, já é uma realidade, principalmente na ilha, né? Tá, agora me diga uma coisa, o primeiro passo foi de quem e quando? Em 1985, a Associação de Artistas Plásticos criaram o primeiro movimento. 30 anos. Para criar essa lei que já existia em Recife, em 61 já. Já existe uma lei dessa, né, que acontece em Recife, tem em Vitória também, hoje, né? Tem em Porto Alegre, só porque assim, nenhuma tem as características da nossa hoje, né? Mais tarde eu vou poder colocar melhor, talvez, essa questão quando falarmos da nova lei. E esse movimento foi importante para gerar, né, essa lei, né? E aí foi colocado na Câmara e eu acho que daí foi aprovado e em 89, então, foi aprovada a lei. E certamente alguns vereadores devem ter dito o seguinte, por que eu não pensei nisso antes? Teve um vereador, só que no momento agora eu já nem... Mas a ideia não partiu dele, partiu dessa associação. Dessa associação que encaminhou, foi feito um movimento interessado nessa lei. Claro que deve ter tido algum vereador no momento que... Poderia estar com isso. Me diga uma coisa, nós temos 1 minuto ainda para a gente esclarecer. É verdade que foi feita uma obra de arte no prédio A, muito bonita e tudo, e o morador reclamou dizendo que não gostou? Isso acontece? Sim, acontece muito. Inclusive tem aqueles também que gostam, né, e defendem a sua obra no espaço. Já teve obras deslocadas, né, assim, que a gente até teve que fazer algumas... Mas houve unanimidade para tirar essa obra? Sim, porque aí o condomínio, aí eles encaminham para o IPUF, aí eles alegam problemas, porque a obra está num lugar que não é adequado. Né? Então, assim, só teve um caso agora, recente, que foi ali perto do Ipo, não me lembro agora. Aquela praça, a região da pracinha, onde caiu pracinha. O famoso Tinha avião da Esquadrilha da Fumaça. Do Rosic, que são 2 painéis, assim, não é painéis, 2 esculturas bem na fachada, elas estavam no jardim. Como eles fizeram uma alteração no paisagismo e na entrada do edifício, eles foram até o IPUF, olha, a gente quer mudar a obra de arte, como é que a gente vai fazer? Daí vocês fazem todo um documento alegando o porquê que vocês querem mudar e encaminham para a comissão, porque assim, qualquer problema pode ser encaminhado para a comissão. E a comissão aqui analisa. A comissão vai analisar, ela tem poder de decisão. Se achar que aquela obra, no decorrer dos anos, ela está afetando ou está prejudicando ou não tem segurança, né? Mas precisa passar por lá. Precisa passar pela comissão, porque ela é parte de um acervo, mesmo que ela não visualmente, ela é de acervo público, ela é tombada, né? Lu, nós vamos a um intervalo agora e nós já vamos voltar com mais um trabalho da Emily Sani e mais algumas perguntas que eu quero formular para você a respeito de obras de arte em edificações. O Espaço Cidadão já está voltando. Estamos de volta pela TVA com o programa Espaço Cidadão.
obras de arte em edificações, na capital, principalmente na ilha de Santa Catarina. Lu, com a mudança na lei, todo mundo está a par das novidades e das mudanças? Ou o empresariado ainda não tomou conhecimento disso? Bom, esse ano a gente começou no início do ano encaminhando para todos os empresários um ofício via e-mail, né? Colocando que houve uma mudança de lei, mandamos em anexo uma cópia dessa nova lei para eles tomarem conhecimento, porque houveram mudanças, né? E a partir desse ano a gente vai começar a exigir que todos os processos sejam feitos, os novos projetos de arquitetônicos que foram aprovados na cidade a partir de fevereiro do ano passado, eles já vão ter que entrar dentro se enquadrar dentro dessa nova lei. Então, assim, o que é mais importante nesse novo momento? O empresário agora, quando ele quiser colocar uma obra de arte na edificação, ele vai ter que encaminhar para o IPUF uma solicitação. Diz, eu vou usar os 2% e eu quero colocar uma obra de arte na edificação. Mas assim, como na nova lei existem 3 opções, que é ou ele coloca a obra na edificação, ou ele pode estar depositando uma quantia que vai ser determinada pela Comap de acordo com a área que ele vai construir numa conta vinculada à arte pública. Essa conta vai ser criado um decreto com todas as ações específicas dentro da política de arte pública, que são ações que vão ser para cidades, que tem relação com a política hoje de arte pública, né? E outra questão é uma obra no espaço público, mas em vez de colocar no edifício, a gente está com algum projeto de praças. Então, a comissão... O dinheiro poderia ser lá aplicado. Mas tudo isso vai ser um trabalho que ser bem estudado, que né? a comissão e tudo vai no papel, né? gestionar. Isso, tudo no papel documentado. Então, qual é a diferença nisso tudo? É que o empresário ele não vai ter mais aquela preocupação que ele tinha de estar contratando um artista. Né? Facilitou assim, um pouco a gente para ele, ainda né? vai reformular, vai ajustar essa forma como vamos estar gestionando esse trabalho daqui para frente. Então, assim, vamos criar uma cartilha, um manual explicativo, que agora a gente vai começar a fazer, de como realmente vai funcionar tudo isso passo a passo. Lu, me explica só uma coisa. O José da Silva tem uma empresa, uma construtora. Ele vai fazer um prédio. Essa obra de arte ele já tem que apresentar no projeto de construção? Como é que funciona isso? Antigamente, sim, ele vai ganhar os 2%, né? Ele botou lá no projeto que ele vai ganhar, nesses 2% ele vai ganhar... Mas a obra é definida antes da construção já? Sim, sim. Ele tem que ter um projeto de obra de arte aprovado pela comissão. Porque, junto com o projeto do prédio? Não com o projeto. Depois, o projeto de obra de arte, ele acontece paralelo à construção do edifício. O que ele tem é que no final da obra concluída, está com a obra de arte implantada, porque senão ele não ganha o ABITS. Tem uma fiscalização nossa, para ver se a obra foi implantada de acordo com o projeto aprovado. Isso é muito bom. Nós vamos acompanhar um outro trabalho da Emily Sani. Ela conversou com uma artista plástica sobre esse tema. Vamos acompanhar. Bom, nós estamos aqui com a Giovana Zimmermann, que é artista plástica e tem mais de 20 obras pela cidade. E uma delas é essa aqui, que a gente está sentada, que se chama A Boca. Giovana, conta pra gente um pouquinho da história dessa obra. Então, eu gosto bastante dessa obra porque ela realmente ganhou espaço público, que não era dentro dessa proposta que a lei de arte pública contempla, né? Geralmente a obra está dentro dos muros. E nesse caso a gente pôde trazê-la para fora e criar um espaço de convivência. Qual a importância de ver suas obras se tornarem acervos públicos da cidade? Eu acho que é bastante significativo para qualquer artista, mas o que eu acho mais importante é que ela realmente seja apropriada pelos moradores, que ela seja aceita, né? Que ela consiga fazer, cativar, instigar também. Isso que realmente mais me interessa no trabalho dentro do espaço público.
Qual a importância dessa lei para a população e para os artistas locais, na tua opinião? Para os artistas, ela funcionou por um longo tempo, que agora vai ser alterada, como um mercado de trabalho. A gente sabe que o Brasil tem um mercado de trabalho de arte bastante restrito, Florianópolis mais ainda, então isso é inegável. Mas junto com esse mercado de arte, de trabalho, também veio a possibilidade de pesquisa. No meu caso, eu fui estudar, fiz mestrado em arquitetura e urbanismo, para poder pensar o espaço público, porque é um espaço diferenciado de uma galeria. E a população, eu acho que é essa proximidade, né? Ela não precisa se deslocar para ver um trabalho de arte. Acho que a convivência com a arte no espaço público só pode ser favorável. Lu, vou ser bem incisivo com você. Todo artista tem chance ou se criou um clube do Bolinha? Bom, todos teriam chance, só porque como tem o processo anterior, era assim, o empresário que contrata, então ele meio que determina e ele meio que faz já um contrato específico com alguns artistas. Quer dizer, se ele fizesse 10 prédios, ele só usaria aquele... Teve isso, muitos contratos com uma tal artista, e isso gerou um pouco essa questão de ter muitas obras do mesmo artista. Foi uma dificuldade nossa da comissão, pra mas fazer mudança. A gente até conseguiu em alguns momentos, né, quando a gente impôs que alguma obra não caberia. E teve em 2011 a gente fez um regimento interno, que aí a gente colocou um raio de 3 quilômetros que não poderia mais ter obras do mesmo artista. Uhum. Então, assim, foi uma medida que a gente achou no momento para ver se, de repente, dá chance para todo mundo. E entravam novos artistas, porque senão o que acontecia? O mesmo artista já tinha um contrato e nós não tínhamos como interferir, nem temos como interferir nesse momento. Porque a decisão é do empresário. Do empresário. Agora a gente está ali julgando o artista e julgando a obra nesse espaço, né? E não estamos nós contratando esse artista, né? Então, isso foi muito importante. Teve artistas que reclamaram, houve bastante crítica, mas eu, como coordenadora desse processo, eu achei muito válido, porque a gente teve a oportunidade de ter outros artistas usufruindo dessa lei, né? Trazendo... Hoje o acervo se diversificou um pouco mais. E acabou entusiasmando outros artistas, né? Só que assim, a gente até um período a gente achou que teve muitas dificuldades, porque também nem todo artista está qualificado para ter obra no espaço público, ou muitos não querem também, não são habilitados. Então, assim, a gente começou... Só pode ser profissional mesmo ou o autodidata funciona? Pode ser um autodidata, um artista, desde que ele tenha um projeto que encaminhando para nós, a gente vê, é um projeto legal para essa arquitetura. Ele tem que mostrar alguma coisa que ele já fez? Ele tem que ter uma produção artística, né? No caso, um aluno que está saindo de uma universidade, ele pode ter uma pesquisa muito boa e ter um projeto muito bom e ele apresenta para a comissão entende que aquele trabalho é importante. Pode ser Eu acho que a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, de repente, ele também pode estar começando pela arte pública. A lei não é uma lei da capital. A lei é uma lei, aliás, não é uma lei da ilha, é uma lei da capital. Sim. E a capital tem o continente também. Sim. E lá, tem muita obra? Sim, nós temos obras no Estreito, Coqueiros, no Balneário. Bastante obras a gente tem por ali, do Janga, temos do Paulo Gaiade, temos da Giovanna Zimmermann. São umas 40 obras estão espalhadas, assim. Temos em Jurerê Internacional muitas obras, Córrego Grande. Então, ela é um acervo que... Está bem diversificado, bem diversificado. Então. E a nossa intenção agora, com essa nova lei, é estar produzindo um catálogo com essas... E mostrando isso. Com esse resultado, até porque isso é a forma da gente também estar dando visibilidade a esse acervo, porque como agora vai ter uma nova política de arte pública, é importante também deixar registrado esse fato, né? Que foi todo esse processo, que é muito rico, eu acho, foi muito importante, tem sido
para a cidade, para o meio acadêmico, para os artistas, para os empresários, para os turistas. Aí né? que eu queria chegar. Lu, vocês já pensaram, junto à Maria Cláudia, que é da Secretaria de Turismo do município, realizar um trabalho para que o turista, ao procurar a secretaria, recebesse algum folder, algum material, para que ele tomasse conhecimento de onde existem essas obras? Assim, Ou isso já existe? Diretamente a gente não fez esse contato com nenhuma secretaria, mas o objetivo deste ano mesmo, que está no nosso plano de Eu tenho trabalho... certeza que a Maria Cláudia vai receber muito bem isso. E em função até dessa nova política de arte pública, que a gente vai poder estar criando um fundo, onde a gente também pode estar criando outras ações, que podem ser ações educativas ligadas à questão da arte pública, criando um circuito cultural educativo com esse acervo que existe de 250 obras. Também estaremos criando um mapa que Já estamos em mais de 250? mais de 250 obras, temos 39 artistas. Então, pô, já é um acervo, né? Então, a ideia é essa, e eu tenho certeza que até final do ano a gente vai estar lançando um catálogo com essas 250 obras. Até final do ano vai ter mais de 250. Não, com certeza. Isso é aproximadamente. Então, com catálogo, com um mapa, com todo esse circuito. Que vai ser utilizado não só pelo turista, mas pelo nativo também. A arte pública hoje também ela é um trabalho muito grande, né, de pesquisa. Muitos estudantes pesquisam. Então, ela é um tema muito novo, muito contemporâneo hoje, né? E Florianópolis hoje, ela é a capital pioneira em ter uma lei específica de arte pública, com esse caráter que nós temos de uma comissão, com um caráter democrático, tendo essa política mais clara, transparente, né? Sem muita influência política, que eu quero dizer. O ideal seria sem nenhuma influência política. Mas acaba não tendo. Eu vou te ser bem honesta, eu como funcionária, eu agradeço até de coordenar esse trabalho, porque eu sou artista e vejo assim quanto isso eu acho que é uma coisa muito bonita e eu acho que eu gosto de proteger isso. Porque não tem uma influência. O que está faltando realmente é a gente acertar algumas coisas, estruturar melhor. E vamos ver com essa nova política aí de arte pública, essa nova lei. Daqui a um tempo eu vou estar aqui fazendo uma outra entrevista contando os resultados. Que já passou de 500. De 500. Lu, muito obrigado pela entrevista e sucesso no seu trabalho. Obrigado também, né, pelo convite. Que as outras cidades do estado de Santa Catarina pensem também numa lei municipal. É muito importante. Florianópolis já tem mais de 250 obras e isso vai crescer. A arte pública é importante para que se possa conhecer de uma outra maneira, de uma outra intimidade, o nosso estado. Nós voltamos na semana que vem com outro tema interessante para todo o estado de Santa Catarina. Até lá!